A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Deus te abençoe abundantemente. Como é bom crer em Deus, não? Sim, imagina. Este imenso universo, com tanta natureza, com tantas coisas na natureza e coisas tão minuciosas que Deus criou para o ser humano, não? Pois é. E lembrando, então Deus enviou Jesus Cristo, seu único Filho, ao mundo. E aí? Pois é, Jesus esteve num corpo humano como nós vivemos. Viveu como ser humano, ou seja, ele sabe o que é a vida de um ser humano. Então ele ensina a viver sem ansiedade. Muitos dizem, impossível, impossível. Queridos, depende. Nem todas as pessoas que dizem crer em Deus se aproximam dele pela palavra. Vamos lá, a grande realidade. O apóstolo Paulo, ele deixa claro, diz que a fé, ela acontece, vem ao coração, quando se escuta a palavra de Deus, quando se ouve com o coração aberto a palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus se queixou de muitos que não creram nele, que duvidavam dele. Você sabia que quando Jesus afirmava que ele era o Filho de Deus, que Deus o havia enviado ao mundo, você sabia que pessoas queriam apedrejá-lo? É realidade. E aí? Pois é. Então, feliz é quem crê com o coração simples, não é? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar o nosso programa, como sempre, com uma oração de gratidão a Deus. Vamos já nos aproximando de Deus com ações de graças. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial, nós agradecemos de todo o nosso coração, porque o Senhor enviou Jesus a este mundo. E os ensinamentos de Jesus são os que nos aproximam do Senhor, porque quando ouvimos a Jesus, tudo clareia, tudo fica diferente. Como o Senhor diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por isso entramos em Tua presença já agradecendo e dizendo, Pai, nós damos graças sim, porque desde o ar que respiramos e todas as coisas existentes, tudo que o Senhor fez para o homem, a mulher, para o ser humano, o Senhor fez de modo tão maravilhoso. O Senhor criou toda a natureza. Pai, agradecemos sim. Graças damos, Senhor, pelo dom da fé. Como é bom, Senhor, essa certeza de que a Tua palavra é viva, é a única verdade. O Senhor diz, eu sou o caminho e a verdade. Vem, Jesus. Senhor, nós agradecemos sim por cada bênção, pela Tua luz, pela Tua palavra viva, as revelações da Tua palavra, Senhor, que nos descortinam, sim, para que enxerguemos as coisas tão simples do Senhor, que o Senhor existe, que o Senhor ama o que criou e que só depende de cada um de nós e da forma como nós escutamos e andamos com o Senhor. Que a Tua paz encha cada coração, vem para tomar a direção de tudo, para iluminar os passos, os caminhos de cada um. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. Então, queridos, a pergunta continua. É possível realmente viver sem ansiedade? Bem, se Jesus manda, é porque certamente, não é? É a realidade de Deus. Agora, daí a crer é um salto do natural para o espiritual. Ou seja, eu vou crer na palavra de Deus, vou colocar essa palavra no meu coração. Essa é
esse é o ponto inicial para que o Espírito de Deus comece a operar. Jesus ensina e ele viveu. Por isso ele diz, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, Deus diz, a minha alma não tem prazer. Imagine, queridos, Deus não quer uma relação superficial. É algo do profundo do coração. Jesus chegou a dizer que quem não o ama não guarda as suas palavras. Você pode observar no Evangelho de João quantos choques, né, os fariseus tentaram causar e tumultos, porque eles achavam que Jesus era um impostor, que não era o Filho de Deus. Mesmo Jesus, veja bem, ensinando, dando ensinamentos que mudavam assim completamente a história. Mesmo Jesus curando, libertando, multiplicando pães e peixes, tirando paralíticos de leitos, eles não conseguiam crer. Houveram momentos tão graves, tão sérios, que chegaram a chamar Jesus de chefe dos Beelzebus, ou seja, terrível demais. Então, Deus conhece o coração, Ele conhece. Vamos experimentar, começar a ouvir a palavra de Deus. Abra o coração. Se não acontecer nada dentro de você e na sua vida, então esqueça. Esquece. Vai adiante ou faça o que você sempre fez. Mas, se o coração começa a ser iluminado pela luz de Cristo, a vida começa a ser iluminada. Então vamos a essa realidade. Sabe por que muita gente não melhora? Porque muitos escutam o que Jesus ensina, mas nem todos colocam em prática. Por exemplo, tem gente que arrasta um peso de coisas, de passado, e ficam com o coração tão pesado, com aqueles cenários todos trabalhando na cabeça, no próprio coração, aquele sentimento, sabe, de angústia, de amargura. Aí a pergunta, como é que as coisas vão clarear? Então, Jesus ensina, sim, a viver sem ansiedade, para dizer, olha, vamos lá. Vamos começar uma nova história. Comece uma nova história. Você sabe qual foi a primeira pregação oficial de Jesus aqui na Terra? Olha só. Bom, Deus promete enviar o Salvador. Diz que ele virá do ventre de uma virgem, que virá no poder do Espírito Santo, ou seja, sem contato carnal de homem e mulher. Então, o Filho de Deus tem a natureza de Deus. Aí diz que ele vai salvar o mundo dos pecados, ou seja, cada um vai ser perdoado, vai ter paz de espírito e vai poder andar com Deus. Mas quem disse que na época eles creram? Quem foi que disse que creram? E Deus cumpriu o que ele prometeu. Aí Jesus veio. Aí o que aconteceu? Jesus, então, aos 30 anos de idade, inicia a sua caminhada, o seu ministério físico, ensinando as pessoas a andarem com Deus. Mas criou um tumulto. Pessoas, havia alguns segmentos do judaísmo, dentre eles o grupo dos fariseus, que normalmente era o maior em número. Eram muitos. Eles então se revoltavam quando Jesus dizia que era o Filho de Deus. Não acreditaram. Então muita gente não acredita e Deus não obriga ninguém a nada. É muito interessante, não, que o ser humano criação de Deus e não crê no seu Criador. Não é interessante isso? O Senhor Deus é o autor da vida e tem gente que, né, não crê de jeito nenhum. Ou seja, eu existo porque eu quis existir, ou eu existo por força da natureza, mas quem criou a natureza? Interessante. Então, mas aí o que aconteceu? Aí o Senhor Jesus, sabedor da missão que o Pai lhe deu, vai até João Batista, pede que ele lhe batize.
É interessante esse fato. João Batista fica assustado e diz: eu que preciso, necessito, careço ser batizado por ti, tu vens a mim. Aí Jesus disse assim: importa por hora cumprir as escrituras. Ou seja, eu sei o que o Pai determinou para mim. Então Jesus, como filho, ele se submeteu ao Pai em tudo. Por isso podemos crer e confiar, queridos. Mas aí o que acontece? Aí Jesus se batiza nas águas, tá? E quando Jesus está saindo das águas, o Espírito Santo, vem uma voz do céu, confirmando que Jesus é o Filho amado de Deus, do Pai. E o Espírito Santo vem e pousa sobre Jesus numa forma corpórea de pomba. O Espírito Santo não é uma pomba. Mas para que fosse evidenciada a presença de Deus em Jesus Cristo, Deus fez isso. Porque a pomba tem uma simbologia, é símbolo. É isso mesmo, é simbologia. A pomba tem a simbologia da pureza, a pombinha branca. Já era assim nos sacrifícios do Antigo Testamento. Então, aquela simbologia de pureza, tá? E aí, o que aconteceu? Aí o Pai, o Senhor Deus, ele bradou do céu, como assim? O céu se rasgou, aquela luz forte veio sobre Jesus, e o Senhor Deus confirmou, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Ou seja, então vamos escutar o que ele tem a ensinar. Tudo começa aí, queridos. Tudo começa aí. Quando com simplicidade abrimos o coração para as Escrituras Sagradas. Porque hoje você não vai ter Jesus em um corpo de carne. E dizer que alguém é de Jesus de verdade, eu acho que é delicado. Sabe por quê? Porque às vezes a pessoa tem uma aparência religiosa, mas anda ao lado dela, vai. Fica um tempinho andando ao lado de uma pessoa que diz que é de Jesus. Sabe como discernir isso com toda clareza? Pois é. O próprio Senhor Jesus disse: pelos frutos se conhece a árvore. Pessoas deveriam ter paz de espírito, às vezes tem ferraduras, não? É grave, não? Outras jogam pedras. Outras ferem com as línguas. E vai por aí. Pelos frutos se conhece a árvore. Então, queridos, daí o que aconteceu? Aí Jesus sai do batismo e vai para aquela quarentena de jejum. E o diabo vai lá tentar. Sabe por quê? Satanás vai tentar tirar Jesus do plano de Deus. É assim que ele faz. Ele tenta qualquer pessoa. Qualquer pessoa que disser assim: vou andar com Jesus, eu vou andar com Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Ah, mas o bicho vai tentar. Vai tentar das mais diversas maneiras. Aí Jesus passou os 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo, resistiu a cada tentação. Aí chegou um momento, encerrou-se a tentação, Jesus deu um passa-fora no diabo, mas deu-lhe um passa-fora. Eu vou ler aqui essa parte que é muito interessante, quer ver? Do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, o título já diz: a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Bom, nós podemos até estudar minuciosamente cada parte, mas como o foco agora é esse início da caminhada de Jesus aqui na terra, então foram 40 dias, mas foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto, a fim de que ele fosse tentado pelo diabo. São explicações, tá? Tem explicação claríssima, com certeza absoluta, com toda clareza. Jesus iria realizar a maior obra que já havia sido realizada neste mundo, e nunca houve antes nem depois, haveria nem haverá,
Porque ele era Deus, tomou a forma de homem e veio à terra para resgatar o ser humano, a humanidade. Jesus é o Filho de Deus, sangue sem pecado. Então, observe bem. E aí, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha que abuso. 40 dias de jejum, o diabo diz: se tu és o Filho de Deus. Ele já começa a tentar lançar a dúvida. Você sabia que essa é uma das especialidades do diabo? Olha como ele consegue destruir pessoas através da dúvida. Olha, quantos jovens são revoltados porque pensam, algum pensa assim: se meu pai me amasse, ele fazia isso e isso por mim, mas ele fez pelo meu irmão, fez pela minha irmã, pronto. Começa a se sentir excluído da família, começa a sentir a ovelha negra, começa a surgir uma ira contra o pai ou contra a mãe. Lá na frente, já pensou que perigo? Pois é. No mínimo uma divisão. Uma barreira que se levanta, que levantou entre um e outro. Olha só, olha a força que tem a dúvida. Queridos, às vezes as pessoas não atentam para as minúcias dos ensinamentos de Jesus. Mas são essas minúcias que vão encaixar e mostrar uma vida. Do tipo, tá vendo por quê que você viveu em tão densas trevas? Por que você sofreu tanto? Porque você pensou assim, você sentia isso, sentia aquilo. Tá vendo? Então, só uma pequena amostra de como o diabo trabalha em sentimentos, pensamentos. Aí ele vem e apresenta a solução dele. Ó, você não é o Filho de Deus? Se tu és, manda essas pedras que se tornem pães. Ou seja, faz o que eu estou te dizendo. O que o diabo queria? Que Jesus obedecesse a ele. Mas olha a forma como ele falou. Manda essas pedras se tornarem pães. Não é assim que ele faz com muita gente? Faz isso, faz aquilo, se joga daqui ou faz aquilo ali. Não, queridos. Deus quer que você tenha vida. E vida em abundância. Ah, se meu pai me amasse. Esquece isso. Lembra que se não fosse teu pai, você não existiria. No mínimo, ele foi um instrumento para te trazer a vida. Então pensa nisso. Ah, mas eu não gosto da minha vida. Mas Jesus gosta. Deus gosta da tua vida. Ah, se ele gostasse, minha vida não estaria assim? Pois é. É assim que pensam as pessoas antes de conhecerem a palavra de Deus. Então a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina, queridos. E aí continua. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sob o pináculo do templo. Aí vieram as outras tentações. Aí eu vou mostrar para você, eu falei sobre a primeira pregação de Jesus. Olha só, eu vou entrar aqui na primeira pregação. Porque Jesus derrota o diabo, expulsa o bicho. E no final, quando chega no versículo 17, diz assim: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha só o que Jesus está dizendo. Aí algumas pessoas dizem assim: eu vou me arrepender de quê? Eu só sofri. Mas ninguém reconhece os erros que cometeu. E até quantas besteiras foram faladas contra Deus. Até a revolta contra a vida, que é um dom de Deus. Enquanto não se entende, não se compreende, não se escuta a palavra de Deus, não há como discernir isso. Mas quando você começa a entender, você diz: agora então a luz está clareando o meu entendimento. Agora eu estou enxergando as coisas. Deus quer um irmão com raiva do outro. Deus quer um filho com ódio. Deus quer um irmão com raiva do outro? Pergunto. Interrogação. Deus quer um filho com ódio do pai? Não, quem quer isso é o diabo. Quem quer isso é o diabo.
Aí a pessoa se converte e não entende. Precisa entender e dizer, se arrepende. Porque você teve ódio no seu coração. Desnecessariamente sujou seu coração. Então, queridos, quando alguém encontra Jesus, precisa sepultar esses fatos de passado, mas não sepultar as pessoas que estão vivas. E muitos sepultam no próprio coração. Eu paro por aqui e eu volto com coisas boas aqui em nome de Jesus. Muito bem, queridos, chegamos ao momento importantíssimo, né? Cada momento nós precisamos valorizar o tempo. Você sabe que o tempo ninguém segura, né? Você pode tirar a bateria do seu relógio, você pode desligar o seu celular, você pode dizer, parou tudo para mim, mas não para. A rotação da Terra não para. O sistema que Deus criou não para. As horas não param, os minutos não param, os segundos não param. Nada para, né? O tempo não para. Então, cabe a cada um de nós, né, que separemos assim na nossa vida aquele tempo para Deus. Olha, um tempo com Jesus é preciosíssimo. O lucro pode ser até da própria vida. Vamos falar com Deus agora, vamos orar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Pai Celestial, neste momento de oração nós nos unimos, chegando à Tua presença, e eu peço que o Teu Santo Espírito venha para socorrer, Senhor, quem está cansado de tanto lutar, mas que lutou, Senhor, sem as armas espirituais. Sim, Senhor, com a ansiedade no coração, com a inquietação tenebrosa, coração agitado, Senhor, noites sem dormir. E o Senhor entra e quer encher cada coração de paz. Sim, nosso Deus, sabemos que é a primeira coisa que acontece quando o Senhor Jesus Cristo vivo, ressurreto, que pela palavra viva entra no coração. Que a tua paz entre, Senhor. Que a virtude do teu Santo Espírito opere dando forças. Sim, nosso Deus, tomando cada um pela tua mão. Pai, nós unimos a nossa fé. Cura, Senhor. Vem para curar os doentes. O Senhor é poderoso para restaurar a saúde, para recriar o que foi perdido, o que foi destruído, para dar verdadeiramente, Senhor, uma vida na tua luz, na tua presença. Vem, Jesus. Vem para que cada um caminhe nos teus caminhos, no caminho da paz e não da turbulência, no caminho da fé, Senhor, não do desespero. Vem e toma pela tua mão. Senhor Jesus, cremos que o Senhor tem prazer em dar a saúde. Por isso, toca agora. Toca, Jesus. Toca, Senhor. Jesus, cremos que o Senhor é poderoso para ir adiante de cada um, liberando esses caminhos que estavam, Senhor, cheios de tropeços, portas trancadas. Mova o teu Santo Espírito. Vem, Senhor Jesus, tome a tua direção. Vem, Jesus. Toma também, Senhor, a casa, o local de trabalho, a família. Senhor Jesus, muito obrigada pela palavra viva que opera em todo tempo na vida daquele que crê. Porque o Senhor diz, tudo é possível ao que crê. Então, Senhor, com a tua paz, seja cada um envolvido e abençoado. Nós agradecemos no teu nome. Amém e graças a Deus.
Bem, queridos, chegamos aí ao final do nosso programa, lembrando que os nossos dias principais são quartas e domingos, mas aqui a Casa de Deus está aberta todos os dias. Isso mesmo, diariamente temos cultos, reuniões, ensinamentos da palavra, oração de fé, de poder, e graças a Deus por isso. A paz de Jesus não tem preço. Olha que faz toda a diferença. Bem, Deus abençoe você rica e abundantemente. Muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.